Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre algumas opções de zagueiros para o Cruzeiro, onde alguns de vocês deixaram aqui nos comentários, também eu vi alguns torcedores pedindo, alguns atletas nas redes sociais. Quero falar aqui sobre o principal deles que foi comentado a respeito do Balbuena, jogador que pertence ao Corinthians e que eu fiquei até surpreso, realmente o atleta paraguaio não tem sido aproveitado pelo time nesse início de temporada, para você ter uma ideia. O Corinthians que fez mais de 21 partidas nesse início de ano e o Balbuena jogou em apenas 8 delas. Tudo bem, no último jogo da Libertadores ele foi o titular e marcou gol, inclusive. A questão é, dos últimos 4 jogos ele só jogou essa partida e contra o Cruzeiro ficou apenas no banco de reservas, o que tem sido comum no time do Corinthians, o Balbuena, desde quando ele voltou, não conseguindo ter um desempenho muito alto, que eu quero comentar aqui no vídeo. Algumas outras opções também no mercado. O Balbuena que, na minha opinião, muito caro, nem acho que seja viável para o Cruzeiro, mas eu quero comentar aqui no vídeo algumas outras alternativas, uns mais fáceis, outros, no entanto, que poderia ser uma alternativa, uma opção para esse setor de zaga do Cruzeiro, que não tem muito tempo até fechar o mercado não, viu? Até o próximo dia 20 de abril. Mas só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos. Falta aí um pouco mais do que 160, então se puder se inscrever, deixar seu like, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês da Bet7, que preparou ótimas cotações, que eu vou deixar aqui alguns jogos em destaque da Libertadores e também da UEFA Champions League, Por exemplo, na Libertadores tem hoje o jogo na terça-feira entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, a partir das 9 horas da noite, uma vitória do Atlético Paranaense contra o rival aí, pagando 2,54 lá na Bet7, ótima cotação aí para esse duelo. Tem também jogos pela Champions League, esse jogaço, entre Bayern de Munique e Manchester City, jogo na quarta-feira, às 4 horas da tarde, vitória do Manchester City fora, pagando 2,40, vitória do Bayern pagando também 2,97 e o empate 3,40 nesse duelo, ótimas cotações, além também do duelo entre Racing e Alcas, no caso aí, no mesmo grupo do Flamengo, o Alcas que venceu o Flamengo e tudo mais, só que o Racing jogando em casa na Libertadores. Tem a opção da vitória do Racing, pagando baixo, 1,10 a cada real apostado, mas a opção de o Racing vai vencer no primeiro tempo, no caso, o primeiro tempo o Racing vai sair com placar positivo, pagando 1,85 lá na Bet7, que além de tudo isso, essas ótimas cotações te dá 100% de bônus, o seu saldo dobrado no valor do seu primeiro depósito em até R$500, então o link está aqui embaixo na descrição, também nesse QR Code para você começar. Bom, quero começar aqui sobre o Balbuena, até porque eu deixei no título e tudo mais, zagueiro paraguaio de 31 anos que não tem conseguido jogar pela equipe do Corinthians desde quando ele chega no ano passado, já tinha uma grande expectativa, até mesmo por conta daquela primeira passagem de 2016 a 2018, que acho que deixou uma das melhores impressões possíveis de um zagueiro dos últimos anos no futebol brasileiro. Para você ter uma ideia, em 2017, por exemplo, ele marcou 58 jogos, somou 58 jogos, marcou 6 gols e 4 assistências. Era muito forte nessa bola aérea. Nessa primeira passagem pelo Corinthians foram mais de 11 gols. Depois vai lá para o West Ham, lá da Inglaterra, onde nunca conseguiu ser o titular. Mas toda a temporada ele jogava 20, 23, 18 partidas, foram mais do que 61 jogos pela equipe, no caso lá da Inglaterra, e assim, marcou também nesse período 3 gols pelo West Ham. Depois foi lá para o Dinamo Moscou, lá da Rússia, e ficou um pouco mais de uma temporada, 31 jogos e 3 gols, até ter um problema lá na Ucrânia, na Rússia, enfim, não posso falar aqui muito no vídeo, mas aí ele voltou a partir de março do ano passado para o Corinthians, onde na temporada passada somou 21 jogos apenas e 3 gols. Então, desde então, já não tem atuado com frequência por vários motivos. Problemas de contusão, não sendo uma opção para o Vitor Pereira, agora também com o Lázaro, que é o atual técnico do Corinthians, não tem tido espaço, e eu até deixei aqui, os últimos jogos que ele jogou, o último foi contra o Liverpool Montevideo, que ele marcou esse gol, no caso, na estreia do Corinthians na Libertadores, e antes disso, foi num empate aí contra o Santos, que ele jogou apenas 4 minutos no dia 26 de fevereiro, Então tinha mais de mês que o Balbuena não jogava, jogou esse jogo aí, no caso, contra a equipe do Liverpool Montevideo, ficou no banco contra o Cruzeiro e nem sequer entrou para esse jogo. Então você vê que não tem sido uma peça muito utilizada aí pelo técnico. Contra o Remo na Copa do Brasil também, mesmo com o Corinthians com algumas opções reservas, ele também não jogou. Então você vê que não faz parte dos planos, e o Corinthians que, de acordo com o Nicola, o salário dele no Corinthians é próximo dos 500 mil por mês, 500 a 600 mil. Então o Cruzeiro não teria condições de pagar esse valor,
mas poderia chegar a um acordo, né? Pagar metade. O Cruzeiro tem condições sim de pagar 250, 300 mil de salário para um jogador, até porque não seria muito distante do que o Tinga receberia aqui no Cruzeiro, tá? Não acho que o Tinga veria para ganhar 150, 100 mil por mês, não. E eu acho que poderia sim, se tivesse esse acordo, porque a diretoria do Cruzeiro e do Corinthians é muito próxima, mas será que teria tempo, né, para ter esse registro? Enfim, acho que se o Cruzeiro realmente quisesse, poderia ir atrás e que faria muita diferença na zaga. Um zagueiro muito bom, né, que joga pelo lado direito, experiente para esse setor. Outro aqui no vídeo que foi especulado no ano passado, que vive uma fase muito boa também, a respeito do Rafael Thierry, 29 anos de idade, zagueiro que pertence ao Sport e que fez uma boa Série B pelo clube no ano passado, onde na temporada somou mais de 48 jogos, 2 gols e 2 assistências. Nesse início de ano, assim também como o elenco do Sport, né, tem vivido uma fase muito boa, já foram inclusive 20 partidas e 3 gols marcados, somando o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e também a Copa do Brasil. Desempenho bem interessante que faz do Rafael Thierry ser um dos jogadores mais valorizados nesse setor, na disputa da Série B. Tem um valor de mercado próximo aí da casa dos 4 milhões de reais e tem contrato com o Sport até dezembro desse ano de 2023. Cruzeiro que especulou, eu lembro que foi na mesma semana, né? No final do mês de outubro, início do mês de novembro, ele, o Rafael Thierry e também o Bernardo Chapo, que na época eu ficava com o pé atrás se seria realmente as melhores opções, porque já parecia ser duas opções para serem titulares na Série A. Eu ficava realmente com o pé atrás, não achava que seria ótimas alternativas, mas pelo andar da carruagem, né, quem do Cruzeiro trouxe, quem tem hoje, acho que sem dúvidas o Rafael Thierry chegaria para ser a opção como titular, tá? Até porque ele é um zagueiro que pode atuar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo nesse setor, e o Bernardo Chapo também era um zagueiro canhoto, né, que foi para o Fortaleza com um valor próximo dos 4 milhões de reais, valor que o Cruzeiro sim teria condições de pagar, tá? Então acaba que o Cruzeiro enrolou demais, não trouxe ninguém, e o Rafael Thierry poderia sim, na minha opinião, ser uma opção no setor que não seria barato, porque tem vivido uma fase muito boa no Sport, clube onde ele está jogando desde 2019, já tem mais de 150 partidas pela equipe, no caso de Recife, e atleta que é revelado, né, na base do Grêmio, onde surge como profissional. Bom, outro aqui também que eu já falei várias vezes, que é a respeito do Caetano, que atualmente está no Corinthians, mais um, que também não tem tido espaço pela equipe, no caso o zagueiro fez apenas um jogo nessa atual temporada de 2023. E assim, é um atleta de 23 anos de idade, que o Cruzeiro poderia sim ter buscado para fazer um papel pelo lado esquerdo, só que até que eu entendo o Cruzeiro nessa. Por quê? O zagueiro que tem 23 anos, já esteve inclusive na mira do Cruzeiro, com seus representantes na Toca da Raposa no final do ano passado, só que ele renova o contrato com o Corinthians, tendo a expectativa de que ele teria mais espaço na equipe nesse início de ano, que não foi o que aconteceu, né? Jogou um jogo apenas pela equipe do Corinthians, e no caso o Cruzeiro para esse setor trouxe o Reinaldo para fazer o papel de zagueiro pelo lado esquerdo, e logo depois trouxe então o Castan. É aquela coisa, eu vou julgar o Cruzeiro falando, nossa, por que trouxe o Castan e não o Caetano? Eu diria que não, porque o Castan é muito mais experiente. O Cruzeiro vinha demonstrando já no mercado a pretensão de um atleta muito mais experiente para esse setor de zagueiro, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Então, apesar do Caetano eu gostar bastante, jogou a Série A no passado pelo Goiás, junto com o Reinaldo, que foi muito bem, no ano foram 42 jogos e um gol, e no caso assim, na Série A muito bem, né, muito bem defensivamente. Mesmo assim, o Cruzeiro optou por uma opção mais velha, porque eu tenho certeza que se o Cruzeiro quisesse o Caetano, poderia ser bom para todo mundo, né? O Corinthians não deve ter muito espaço por lá, né? Se ele ficar daqui pro final do ano, vai jogar o quê? 6 jogos na temporada? Atleta que poderia estar sendo titular tranquilamente numa equipe da primeira divisão, e é bem jovem, né? 23 anos de idade, até mesmo teria um potencial de revenda. Jogador que, além disso, já jogou muito tempo no Oeste, entre 2019 até 2020, passou também pelo São Caetano, CRB, jogou a Série B inteira de 2021 pelo CRB, 37 jogos e um gol, e agora então está meio que escanteado na equipe do Corinthians. Quero saber o que você acha então sobre essa alternativa. Teve alguns outros nomes também do futebol internacional, por exemplo, o Lucas Claro, que vive uma fase boa lá na equipe, numa equipe que eu não vou conseguir pronunciar o nome, lá da Turquia, que joga a primeira divisão, jogador que já teve boas passagens pelo Fluminense, pelo Curitiba e pelo próprio futebol turco durante 2016 a 2019, só que jogadores que estão fora do mercado, né, fora da janela de transferências, não foi, né? Então o Cruzeiro não consegue mais trazer porque fechou no último dia 4 de abril, né? E agora então até o dia 20, somente jogadores que estavam livres no mercado antes do dia 4 de abril ou que disputaram o campeonato estadual podem chegar então ainda no Cruzeiro. Teve outros nomes igual o Rodrigo Moledo, né, que, por exemplo, foi uma das opções
Na zaga, ele não deve fazer questão de sair do Internacional, porque é um reserva imediato e tem uma boa relação com a diretoria. Então, para 2024 é uma opção viável, o Rodrigo Moledo, mas para esse ano, bem impossível de pensar. E olha que ele teria um salário dentro do teto, né? Do Cruzeiro? Não, mas, por exemplo, pela necessidade, acho que o Cruzeiro conseguiria sim fazer esse investimento. E você, o que acha dessas opções? Quem que você traria para ser essa opção? Acho que mais pelo lado direito, né, da zaga aqui do Cruzeiro. E que sorte que o Cruzeiro então mudou o esquema e está jogando com 2 zagueiros, né? Porque se fosse para colocar 3, acho que o Cruzeiro nem teria, viu, tantas opções boas assim no seu elenco. Já está complicado 2, né? Imagina 3 e seus reservas. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e pegar essas ótimas cotações, né, da Bet7 que preparou aqui para vocês. Link está aqui embaixo e diversas outras sugestões de conteúdos aqui no canal. Fala aqui também sobre o zagueiro Léo, né? Será que ele poderia voltar ao Cruzeiro? Vai lá conferir. E outras opções de pontas no mercado, que alguns estão livres, outros com contrato, que poderia ser uma boa alternativa. Valeu, galera!